Olá, como está você? Tudo bem? Nessa live eu queria falar sobre o caminho que a gente tem que seguir para superar conflitos de relacionamento e conviver em paz. Essa tem sido a busca constante de muita gente, tem gente que passa a vida inteira atrás disso. Por exemplo, você gostaria hoje mesmo de se reconciliar com alguém com quem você está em atrito, alguém que está distante de você, que está brigado com você? Você gostaria de parar de ter brigas constantes no trabalho, em casa, no casamento? Você gostaria de experimentar um pouco mais de paz e harmonia com as pessoas? Atritos têm realmente caracterizado relacionamentos conjugais nas empresas, o convívio com os filhos, o convívio entre vizinhos, na igreja, na escola. Só para você ter uma ideia, notícia do dia 7 de dezembro. A resolução de conflitos no Brasil, nas últimas décadas, ela tinha apenas uma porta de saída. Então o conflito, de um casal se divorciando, por exemplo, ele entrava no sistema judiciário e resultava numa sentença judicial. Esse sistema judicial quebrou, faliu, está em colapso, né? Existem provavelmente mais de 100 milhões de processos hoje no sistema judicial brasileiro. Mas pensa bem, se a população brasileira tem 200 milhões de pessoas e se para cada processo existe duas partes em litígio, então a gente pode dizer que, em tese, existe praticamente um processo para cada brasileiro. É como se todos os brasileiros estivessem em juízo nesse momento. Então a gente deixou de ser o país do futebol e se tornou o país do litígio. E ninguém bate a gente nisso. Veja você como essa questão de resolver conflitos é muito séria e muito importante. Existem caminhos e alternativas que não estão dando resultado. Não trazem a harmonia tão desejada, não trazem unidade nos relacionamentos. Por exemplo, para ter unidade e harmonia a gente tem que ser perfeito, não pode errar. Óbvio que isso é impossível. Principalmente a gente pensa assim, né? O outro não pode errar contra mim. Acontece que pessoas erram e a gente não consegue escapar disso. Outra saída para termos harmonia e unidade: técnicas de convívio. Então eu vou aplicar técnicas psicológicas e regras de relacionamento diário e parece que essas coisas só deixam um relacionamento meio mecânico, artificial. Eu vou usar as técnicas de comunicação não violenta. Eu vou usar técnicas de relaxamento para me acalmar nos relacionamentos. Não funciona. Existe também o conceito da afinidade. Para ter harmonia e unidade, a gente tem que ter afinidade, né? No fundo, você vai concordar comigo. O casal começa a namorar com toda a afinidade do mundo. Em poucos anos de relacionamento, eles se odeiam e não têm mais nada em comum. O que aconteceu? Outra estratégia para ter unidade é autoritarismo, né? Não, a coisa vai ficar boa se alguém mandar e alguém obedecer. Fácil, mas acontece que quem é que manda e quem é que obedece? Isso é difícil de definir, não é verdade? Outros pensam assim, não, para ter unidade, militarismo, hierarquia rígida. Tem que estar tudo bem definidinho qual é o papel de cada um. A gente sabe que isso também não funciona. Talvez vamos fazer uma cartilha, um contrato de relacionamento com acordos pré-estabelecidos em que cada um vai cumprir sua parte. Relacionamentos não são vínculos profissionais e não funciona como se fosse um contrato de compra e venda. Tem gente que vai para a última opção para ter unidade e harmonia, que é o isolamento. Recorre a ficar sozinho, porque ficar sozinho é mais fácil. Mas pensa, ficar sozinho não é unidade, porque você está sozinho. Ficar sozinho não é harmonia, porque você está sozinho. Não funciona. E nós não fomos feitos para ficarmos isolados. Nós temos necessidades psicológicas, emocionais, e a gente não pode viver como uma ilha. A gente precisa uns dos outros. Existem coisas preciosas que necessitamos, que somente no convívio com outros é que nós obtemos para nós. Então a melhor coisa é recorrer às Escrituras. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e por isso ela é inerrante e infalível em tudo que ela afirma, e ela deve ser adotada como a nossa regra de fé em prática em tudo aquilo que ela aborda, em tudo aquilo que ela trata.
Qual é o caminho da Bíblia, o caminho de Deus na Bíblia para a unidade nos relacionamentos? Numa única palavra, humildade. Qual é a base bíblica disso? Várias. Uma delas é Filipenses capítulo 2, versículo 2 a 5. A Bíblia diz assim: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Aqui está a nossa palavrinha-chave. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Um dos propósitos do apóstolo Paulo ao escrever essa carta aos Filipenses foi exortar a igreja à unidade. Parece que havia alguns distúrbios naquela comunidade. E ao falar sobre isso, ele destaca que o caminho para a igreja ser unida é o caminho da humildade. Unidade e harmonia só é possível onde tem gente humilde. Por isso que Paulo convoca os crentes aqui a demonstrarem a humildade na prática, porque é impossível um ambiente de relacionamentos ter unidade, ter harmonia, cheio de gente orgulhosa. Um casamento só tem harmonia quando os cônjuges são humildes. Uma empresa, um grupo de trabalho, repleto de pessoas vaidosas, orgulhosas, cheias de si, vai ser um ambiente marcado por insatisfação, por atritos, por reclamações, brigas. Ninguém vai parar ali. Uma família só é feliz quando tem gente humilde, disposta a trilhar o árduo caminho de aprender mais e mais a ser humilde. Essa palavra humildade aqui do versículo 3 de Filipenses 2, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Essa palavra grega que Paulo usa na época era uma palavra depreciativa. Era usada para menosprezar alguém, quase que um xingamento. Se você queria dizer que alguém é pobre, inferior, miserável, você dizia assim: ah, seu humilde. Interessante que o seguidor de Jesus, ele não foge desse rótulo e nem rejeita, ao contrário, ele busca ser humilde. O verdadeiro seguidor de Jesus, ele faz de si mesmo o inferior. Ele coloca ele mesmo em último lugar. Esses versículos que eu li, eles apresentam pelo menos 3 demonstrações muito práticas de humildade que vão revolucionar qualquer relacionamento e vão trazer a harmonia, a unidade e a paz que a gente tanto espera. A primeira expressão prática está aí no versículo 3. Não fazer nada por interesse pessoal ou vaidade. Ou seja, não agir com egoísmo e nem agir para tentar impressionar os outros. Sabe o que é isso numa palavra? Autonegação. A Bíblia está dizendo que a pessoa humilde, ela não cede ao seu orgulho. A pessoa humilde, ela não vai pelo caminho de seguir as próprias vontades e deixar os outros para trás. Não, eu quero isso, tem que ser assim, ponto final. Ao ponto de estabelecer uma rivalidade por causa disso. Tem que ser do meu jeito. E eu bato de frente até que isso seja do meu jeito. A humildade é um convite para a autonegação. Eu não faço nada por interesse pessoal. Eu também não faço nada por vaidade. O que significa isso? Eu não entrego a mim mesmo a essa glória vazia de fazer o que eu faço somente para impressionar os outros. Ah, será que meu marido está ficando impressionado com o que eu estou fazendo por ele? Ou a minha esposa? Será que eu estou conseguindo causar uma boa impressão? O humilde não se preocupa com isso. O humilde não quer mostrar que ele é melhor. Ele não quer mostrar que ele está na crista da onda. Existem atitudes que geram ou agravam discórdia, especificamente no casamento, atitudes egoístas, é o que eu quero, é o que eu acho melhor, é do meu jeito, eu que tenho razão, eu sou o certo da relação, e aí entra até aquela postura vitimista, né? Pobre de mim, estou sendo aqui o santo do relacionamento que estou sofrendo injustiça. A humildade convida a gente a não fazer nada por interesse pessoal nem por vaidade. Segunda expressão prática de humildade, verso 3 diz assim: considerar os outros superiores a si mesmo. Isto é,
Considerar o outro superior é submissão, é dar preferência ao outro. Ele tem o primeiro lugar. Ele tem a palavra final. Intencionalmente, ou seja, com a intenção de dar ao próximo o tratamento preferencial. E eu faço isso por decisão pela fé, crendo e obedecendo aquilo que Jesus me manda fazer. Uma ilustração de submissão é a placa de trânsito que a gente conhece por dar a preferência, que é aquela placa com triângulo. Quando você vê aquela placa, você tem que deixar o outro passar antes de você. É fazer isso nos relacionamentos. Pode passar primeiro. Pode ser do seu jeito. Eu me submeto a você. É isso que devemos fazer no dia a dia se nós quisermos manter a unidade. Não adianta querer estabelecer hierarquia, autoridade, dizer quem manda, quem obedece. Nada funciona. O que funciona é a humildade que me leva a ser submisso, me leva a autonegar a mim mesmo. E a terceira expressão de humildade nesse versículo está na parte 4, verso 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Sabe? Nós somos super rápidos, extremamente velozes em identificar quando e como os nossos interesses estão sendo violados. E nós somos extremamente lentos em ver quando os interesses dos outros estão sendo violados. Mas o versículo 4 está chamando para inverter isso. Não tenha em vista os seus interesses. Tenha em vista, foque, mantenha em perspectiva os interesses dos outros. A humildade requer que nós nos preocupemos com os outros. Os interesses deles estão sendo atendidos? As necessidades do outro estão sendo atendidas? Ou só as minhas? Nós temos que nos esquecer de nós mesmos a ponto de estender a mão e ajudar os que estão ao nosso redor em nosso convívio. Então nós temos, além da autonegação, a submissão e, por fim, o serviço, a disposição de servir os outros. Bom, na prática, no dia a dia, como é que a humildade produz unidade e harmonia? Vou levantar alguns exemplos aqui. E se você puder, coloca no chat alguns exemplos adicionais para a gente comentar depois. Numa discordância, sei lá, entre pai e filho, marido e mulher, o que vai impedir uma briga? É a humildade. O humilde vai estar disposto a ceder, a abrir mão, a deixar a coisa esfriar. Não é assim? Ou numa discussão está acontecendo, quem é que faz a discussão ser vitoriosa, sair boa? O humilde. Por quê? Porque ele ganha? Porque ele argumenta melhor? Porque ele tem razão? Não, o contrário disso. Porque ele abre mão de ter razão e ele abre mão de discutir. Quando acontece uma ofensa no relacionamento, o que faz com que essa ofensa não traga uma mágoa, que traga outra ofensa, que traga outra mágoa e outra ofensa? O que quebra o ciclo de ofensas? A humildade. É a pessoa humilde que não vai levar em conta o mal que sofreu e vai responder o mal que sofreu com uma boa atitude, uma boa reação, uma reação de bondade. Outro exemplo, crise conjugal. Quem é que vai impedir que uma crise conjugal continue afundando até o divórcio? A pessoa humilde, que vai continuar amando o seu cônjuge, focando em fazer o que Deus quer que ela faça pelo seu cônjuge, mesmo que o cônjuge esteja pisando na bola. Quando tem um serviço, sei lá, na igreja, na empresa, ninguém mais quer fazer. Varrer um lugar que está sujo, recolher um lixo, qualquer coisa. É o humilde que vai fazer esse serviço. Ele não vai se preocupar, não, isso não é para mim, não, essa tarefa não foi dada para mim, eu não tenho essa incumbência. Não, ele vai fazer aquele serviço e aquele serviço vai propiciar um ambiente melhor, um ambiente mais harmonioso. Quem é que continua fazendo o melhor para os outros mesmo sem ser reconhecido? É o humilde. Então você veja por esses exemplos como é a humildade que produz um ambiente de unidade, de paz e de harmonia. Esse texto de Paulo, ele termina com um apelo poderoso
para que pratiquemos essa humildade que resulta em unidade. Um apelo muito forte. A Bíblia nos convoca à humildade do próprio Senhor Jesus Cristo. Não se trata apenas de ser humilde para conseguir harmonia e paz. Trata-se mais do que isso de um chamado e uma ordem, como discípulo do Senhor Jesus Cristo, de eu adotar o próprio Cristo como referência para mim. O versículo 5 de Filipenses 2 vai dizer assim: tenham entre vocês, essa é uma ordem, tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Como é que Cristo Jesus pensava? Qual era a atitude dele? Verso 6. Ele, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, dar preferência aos outros não é só uma técnica para você conseguir harmonia e unidade nos seus convívios de relacionamento. Dar preferência aos outros é o exemplo deixado pelo próprio Senhor Jesus Cristo na sua encarnação e em seu sacrifício. O que Jesus Cristo fez por nós é incalculavelmente precioso, é extraordinário, é maravilhoso. Ele, sendo Deus, não agarrou sua divindade a qualquer custo, abriu mão dela e, sem deixar de ser Deus, assumiu a forma humana, ele se encarnou. E não se fez carne humana para ser rei aqui na terra e viver numa boa, não. Ele se fez carne para ser tratado como o pior dos seres humanos, ser tratado como um criminoso, para ser pregado numa cruz, por mim e por você. E isso que Jesus fez por nós deve nos constranger, nos inspirar, nos fortalecer a fazer o mesmo pelos outros. Mesmo sendo Deus, ele se fez homem, viveu como escravo, foi pregado numa cruz para pagar o preço dos nossos pecados, para nos perdoar e para estabelecer a nossa unidade, a nossa harmonia com o Pai Celestial e uns com os outros. Jesus se preocupou com você. Jesus se preocupou comigo, se preocupou conosco. Jesus não se preocupou consigo mesmo, ele deu preferência para nós, ele se autonegou, se submeteu e nos serviu, suprindo as nossas necessidades antes das necessidades dele mesmo. Olha, é totalmente incoerente você receber esse amor serviçal de Cristo e continuar batendo de frente com os outros, fazendo exigência das pessoas, apontando o dedo, reclamando, entrando em conflito. Não faz sentido. Ou você recebe o amor de Jesus Cristo por você e começa a amar como Ele te amou, ou então nada feito. Mesmo numa condição de igualdade com Deus, diz o texto de Filipenses na paráfrase A Mensagem de Eugene Peterson, mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando a hora chegou, Jesus deixou de lado os privilégios da divindade, assumiu a condição de escravo, se tornou um ser humano e depois disso permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele jamais exigiu qualquer privilégio especial. Viveu uma vida abnegada, obediente, e teve também uma morte abnegada e obediente. A pior de todas as mortes, a morte por crucificação. Nós somos chamados a fazer o mesmo que ele fez, pensar como Cristo pensava. Terminando essa reflexão, queria que você refletisse nisso. Você tem conflitos de relacionamento hoje que você gostaria de ver resolvidos? Ou você planeja ter uma vida em que você quer evitar atritos futuros? Que caminho que você está procurando? O caminho de exigir as coisas do seu jeito? Não vai funcionar. O caminho de ser perfeito e ter pessoas perfeitas ao seu redor? Pessoas perfeitas não existem. O caminho de você ficar mais isolado, mais na sua, evitando conflitos? Muita gente está indo atrás disso.
E o final desse estilo de vida é a própria vontade de cometer suicídio. Técnicas de relacionamento, nada disso funciona. O que funciona é a humildade. O Senhor nos convida para a autonegação, para a submissão ao outro e para uma vida de serviço altruísta, para que obtenhamos de fato unidade, harmonia e paz em nossos relacionamentos. Vamos terminar essa conversa com uma palavra de oração? Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado, Pai, por esses minutos em que podemos gastar pensando e entendendo o Teu plano para a nossa vida. Quantos de nós têm procurado ter harmonia, alegria e paz, mas não encontra. E nós não encontramos por pura falta de humildade. Possamos nos submeter uns aos outros, estar dispostos a perdoar as faltas uns dos outros, estarmos dispostos a fazer o bem aos outros, mesmo quando os outros fazem o mal a nós. Estamos dispostos a servir de maneira que ninguém mais quer servir. Nos ajuda, Senhor, a buscar a paz, a harmonia, através da humildade que o próprio Senhor Jesus Cristo demonstrou por nós. É em nome dele que nós oramos. Amém.